Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós teremos mais uma aula da Herbis Cursos, beleza? Hoje o tema da aula será insulina e glucagon, certo? São dois hormônios aí que iremos aprender hoje. Já vou adiantar que o nosso foco é entender a relação deles, principalmente com o metabolismo dos carboidratos, né? Visto que é a nossa situação problema que está em jogo. E sem mais delongas, vamos iniciar aqui a aula para vocês entenderem os aspectos mais importantes desse assunto. Então vamos lá, Herbis Cursos, insulina e glucagon. Vamos iniciar primeiro com a insulina. Primeiro, vamos entender a química da insulina, e a síntese, como ela é produzida. Depois, o seu funcionamento junto com o metabolismo da glicose, ou dos carboidratos. Lembrem que já tiveram essa aula e o nome insulina ali já foi citado anteriormente. E posteriormente iremos ver o glucagon. Então a insulina ele é um hormônio proteico, certo? Já fica em conhecimento. Ele não é um hormônio que veio à base do colesterol. Ele é à base de aminoácidos, certo? Isso é muito importante. A insulina ela é sintetizada nas células beta, o local de produção, células beta do pâncreas, certo? Lá no pâncreas. Pelo modo usual, como as proteínas são sintetizadas. Então, quer dizer, como ela é sintetizada, Kaique, do mesmo jeito que outra proteína. Primeiro vai ter uma tradução de RNA mensageiro, no caso o RNA mensageiro da insulina, por meio dos ribossomos, ligado ao retículo endoplasmático para formar uma pré-pro-insulina. Então, lá no pâncreas, lembrem, o local de produção da insulina no pâncreas. Especificamente nas células beta. O pâncreas ele possui três tipos de células: células alfa, beta e delta. Beleza? As células beta são responsáveis pela insulina, pela produção de insulina. Kaique, então quer dizer que essa parte do pâncreas ela é endócrina, Isso, perfeito. Ela também tem a sua parte serosa, que não entra em questão na aula de hoje, mas lembrem esse local: células beta do pâncreas. E como ela é produzida, vai ter o RNA mensageiro da própria insulina, que vai ser o ribossomo ligado ao retículo endoplasmático, vai formar a pré-proinsulina. Então pensem como se fosse uma linha do tempo. Eu tenho lá o meu RNA mensageiro, Deixa eu voltar aqui, Eu vou ter o RNA mensageiro para a insulina. Aí o ribossomo vai fazer a tradução, certo? Tradução. Sempre que uma coisa, uma informação está no DNA, para ela ter a sua aplicabilidade, para ela funcionar, ela precisa ser traduzida. Pensem que o RNA mensageiro é o texto, aí alguém vai e traduz e você pega ali a informação importante. É mais ou menos desse jeito. Tem o RNA da insulina, como fazer a insulina, aí vai traduzir, e aí sim você vai formar a pré-pro-insulina. Pré-pro-insulina. Beleza? Então a pré-pro-insulina foi formada. Lembrem que se você quiser, você pode já pensar de forma direta, certo? De forma direta. Ocorreu a tradução e já formou a insulina. Porém, eu estou demonstrando passo a passo como ele realmente é. Então, formou a pré-proinsulina. Ela vai ser clivada. Cai que é clivada? Nós já vimos o termo clivagem. Lembra lá em biologia? Clivagem é justamente as divisões, segmentações. Ela vai ser clivada no retículo endoplasmático e vai formar a proinsulina, que possui três cadeias de peptídeos: cadeia A, cadeia B e cadeia C. Então a pré-proinsulina agora passa a ser proinsulina. E pensem que ela é formada por uma cadeia A, uma cadeia B e uma cadeia C. Desse jeito, certo? Estou fazendo assim para ficar mais palpável para nós. A maior parte da proinsulina é novamente clivada no aparelho de Golgi. Percebam que eu citei aqui as organelas envolvidas, mas não precisam se preocupar. Estou apenas demonstrando passo a passo de como é produzida a insulina. Após essa clivagem no aparelho de Golgi, nós formamos a insulina, que é composta pela cadeia A e pela cadeia B. Aí você fala, Kaique, e a cadeia C? Ela vai ficar separada e ela é chamada de peptídeo conector, certo? E entre a cadeia A e a cadeia B, possuímos pontes de sulfeto. Já vamos ver isso. Então aqui continua, a linha do tempo. Estou fazendo aqui o passo a passo. Agora nós temos a insulina produzida até que enfim. Ela é composta pela cadeia A
e pela ponte de sulfeto com a cadeia B. E o peptídeo C, né, que fica separado, eu vou colocar um maisinho, percebam que é separado. Forma o peptídeo C. Então a proinsulina tem as 3 cadeias juntas e depois eu vou clivar, vou separar. Isso, vai ocorrer aqui uma clivagem. Uma vez que a meia-vida plasmática da insulina é de aproximadamente 6 minutos, percebam, depois que ela foi secretada, ela dura ali 6 minutos. Assim, na sua maior parte, eliminada da circulação dentro de 10 a 15 minutos, com exceção da porção da insulina que se liga aos receptores na célula-alvo. O restante é degradado pela enzima insulinase. Kaique, não entendi muito bem como é isso. Pensem assim, a insulina que foi secretada, ela dura ali 6 minutos. Então, de 10 a 15 minutos, a sua maior parte vai ser eliminada. Mas qual vai ser eliminada? Aquela que não se ligou a um receptor, certo? A insulina ela se liga a um receptor, já vamos falar dele, e é como se fosse chave e fechadura. Então, eu tenho vários receptores para a insulina. As insulinas que se encaixarem, elas vão ficar ali por mais tempo, né? Porque elas vão fazer a sua ação. A insulina que fica na circulação, né? A que não ficou presa, vamos supor que tem uma insulina aqui passando, ela não foi presa. Essa que está livre, ela vai ser degradada pela insulinase, certo? Então, entre essas informações, para vocês entenderem que se nós não utilizamos, ela vai ser degradada. Ela não fica ali no sangue por horas e horas. Show? É desse jeito que produzimos a insulina. Aqui é a imagem, ó. Aqui é a pró-insulina. Então, Kaique, já passou do estágio de pré-pró-insulina. Sim, aqui é a pró-insulina. Ó, cadeia A, cadeia B. E elas são ligadas por pontes de sulfeto. 2 sulfetos. Estão vendo? A gente vai quebrar nesses estágios aqui, ó. Vamos clivar, né? Uma clivagem. E vai liberar a insulina, que é essa daqui de baixo, com as pontes de sulfetos permanecidas. E o peptídeo C, certo? E eles ficam dentro, olha que interessante, de um grânulo secretor. Kaique, então quer dizer que produz a insulina e ela fica guardadinha ali numa caixa, é isso? Dentro da célula, né? Ela vai ficar ali dentro de um grânulo secretor. Tanto a insulina como o peptídeo C. E muito cuidado, o peptídeo C, ele não tem uma ação insulínica, certo? Ele não faz o que a insulina faz. Só a insulina tem a função de fazer o que já iremos ver, certo? Já estou adiantando isso porque pode surgir essa dúvida em alguém. O peptídeo C, ele é apenas uma questão aqui estrutural da questão da produção da insulina. E algumas coisas que ainda não sabemos sobre ele, beleza? E vale destacar também que é comum, Kaique, porque eu tenho que saber do peptídeo C? Não é nem que tem que saber, porque, por exemplo, existem estudos em diabéticos que procura-se a quantidade de peptídeo C e faz a marcação para saber se aquele peptídeo C é da pessoa ou se aquele tem de origem sintética, né, que o ser humano fez a introdução, entendeu? Aí conseguimos procurar um padrão se a pessoa produz ou não insulina utilizando o peptídeo C. Apenas uma curiosidade. Vamos ver como é que a insulina ativa a célula-alvo. O receptor de insulina, ele é a combinação de 4 subunidades. Então pensem que o receptor ele tem 4 portões, certo? Novamente, não se assustem, eu trouxe informação mais completa para que tudo faça sentido. Não quer dizer que todos tenham que, meu Deus, tenho que lembrar que o receptor tem 4 unidades. Não, calma, é apenas para fazer sentido. Essas 4 unidades são divididas em duas. Nós temos 2 subunidades alfa, que se situam inteiramente do lado externo da membrana, e 2 beta, que estão do lado interno no citoplasma. Então percebam, eu tenho lá minha membrana celular, aí eu vou ter 2 cadeias alfa do lado de fora e 2 cadeias beta do lado de dentro. E aqui eu teria o receptor. Seria desse jeito, né, Kaique? Resumindo, desse jeito, bem tranquilo. Pronto, esse é o receptor de insulina. Quais são os principais efeitos finais da estimulação da insulina? Em segundos depois que a insulina se acopla aos receptores, então ela se acoplou, a insulina veio e se acoplou aqui, cerca de 80% das células do organismo aumentam a captação de glicose. Então percebam como é importante. A captação de glicose, né? A captação de glicose aumenta em cerca de 80% das células do corpo, com a junção insulina-receptor. Além disso, a membrana celular fica mais permeável a muitos dos aminoácidos, aos íons potássio e fosfato, levando a um aumento do transporte dessas substâncias para a célula, muito importante.
né? E já iremos ter essa aula posteriormente da importância dos íons. E vale destacar, assim, que para o equilíbrio osmótico do nosso corpo, eles são importantes. Além disso, possuem também efeitos mais lentos, que ocorrem durante os 10 a 15 minutos seguintes, para modificar os níveis de atividade de muitas das enzimas metabólicas intracelulares. Kaique, como assim? Pensem, e nós já vou dar essa dica, que as interações que ocorrem no nosso corpo a partir de hormônios, por exemplo, elas precisam de cadeias. Então, o hormônio ativa o receptor, que vai ativar outra coisa, outra coisa, outra coisa. Percebem que é o tipo de telefone sem fio. Então, a informação ela vai sendo passada de um em um até que ocorra a sua, digamos que o seu objetivo final. Outro exemplo, se não conseguir entender com o telefone sem fio, é como se você colocasse vários dominós, um ali atrás do outro, acho que todo mundo já fez isso, você empurra o primeiro e ele desencadeia vários efeitos. É desse jeito. Então, por exemplo, pode ser que a insulina seja o primeiro dominó, mas que tenha uma enzima que seja, sei lá, o 20º dominó. Então, até eu derrubar o primeiro, até chegar naquele, demora um tempo, que é justamente esses 10 a 15 minutos. Conseguiram entender? Então, às vezes, ela tem uma ação mais prolongada, que seria esse exemplo. Pode ocorrer também que a insulina ela tem um efeito na tradução de RNA. Então, ela influencia a tradução de RNA, e isso acaba demorando mais, então também é um efeito longo da insulina. Porém, tenham calma, que a informação mais crucial que vocês devem lembrar é essa primeira aqui, né? Fala que eu tenho que lembrar de uma. Eu lembro de que? Dessa daqui, ó. Após alguns segundos que a insulina chega, 80% das membranas das células vai aumentar a captação de glicose, certo? Vamos ver agora como é que funciona isso aqui apenas para demonstrar para vocês, certo? Muita calma. Nós temos aqui o receptor de insulina com duas subunidades alfa e duas subunidades beta. Ó a alfa aqui pro lado de fora, lembra? Ó as pontes de sulfeto que nem nós comentamos, ó. Percebam que não é difícil. A insulina vai se ligar, ó ela aqui. A insulina ela se encaixa certinho. É tipo chave e fechadura. Ela vai se ligar no receptor, na subunidade alfa. A subunidade alfa vai ativar a subunidade beta. E aí a subunidade beta, ela vai se autofosforilar. A unidade beta vai se autofosforilar. Kaique, o que é isso? Ela vai pegar um fosfato para ela mesma, ó, autofosforilar. Certo? Quando ela faz isso, ela ativa uma enzima, a tirosina quinase. Então quer dizer que a insulina se liga, vai ocorrer ali uma modificação, né, no receptor e vai ativar a tirosina quinase. Perfeito. A tirosina quinase vai fosforilar os substratos dos receptores de insulina, IRS. Se vocês verem esse nome, lembrem que é o substratos dos receptores de insulina. O que é isso, Kaique? É justamente as modificações que vão ocorrer dentro da célula. Então, o receptor ativou a tirosina quinase e a tirosina quinase vai mudar várias outras enzimas lá dentro da célula. Então quer dizer que esses substratos são justamente esses IRS. E como isso ocorre? Como é uma quinase, pela fosforilação de enzimas. Beleza? Umas vão receber fosfatos, outras podem perder, e aí as ações de cada enzima vão variando de acordo com a sua natureza, certo? Mas muita calma, não é o intuito da aula de hoje, é apenas entender como isso acontece. E aí o que cai aqui? Quando a insulina se liga, ela vai causar o quê? Crescimento e expressão gênica, como eu havia comentado, a questão da RNA. Então ela influencia isso? Influencia. Síntese de glicogênio. Como é o nome mesmo? Glicogênese. Já tivemos essa aula. Então a insulina promove a glicogênese. Síntese de lipídios. Síntese de lipídios. Síntese de proteínas. E, um dos mais importantes aqui, transporte de glicose. Pois é, né? Muito se ouve que a insulina é responsável por auxiliar o transporte de glicose, mas vamos entender como. Deixa eu mudar a cor, né? Pra gente demonstrar esse exemplo. O que é que acontece? A insulina se liga no receptor, como nós já vimos aqui em cima. Vai ocorrer a alta fosforilação da subunidade beta. Vai ativar a tirosina quinase. Vai fosforilar enzimas. E vai pegar esses grânulos aqui, ó, que ficam dentro da célula. Dentro desses grânulos ficam os canais GLUT. Lembram? Já tivemos essa aula dos canais GLUT. Lembram sim, Kaique, que são os transportadores de glicose. Isso. Eles ficam dentro de vesículas dentro da célula. Quando a insulina se liga na célula, ela promove o movimento dessa vesícula até a membrana. Quando chega na membrana, o GLUT que estava dentro ali, ele vai sair, né, vai romper aqui e ele vai se acoplar na membrana. Quando ele se acopla, a glicose que estava fora
tem o portão aberto e agora ela vai entrar. Conseguiram entender? Deixa eu desenhar aqui do lado. Percebam, dentro da célula, vou fazer uma célula aqui, isso aqui é uma célula, certo? Nós temos os canais GLUT, que são os portõezinhos, eles ficam dentro de vesículas. Quando, vou colocar aqui, o receptor de insulina. Quando a insulina se liga no receptor de insulina, ela vai fazer o quê? Ela vai promover diversos sinais, né, Kaique? Diversos sinais. Não precisamos decorar quais são. Até porque ninguém ia conseguir diversos sinais. Mas eu já sei que tem uma informação sendo passada, e isso, perfeito. Que a gente já comentou, alta fosforilação, tirosina quinase, IRS, fosforilação de enzimas e assim vai. Isso, eu já sei. Quando isso acontece, vai ocorrer uma interação com as vesículas aqui, que tem os canais GLUT dentro, né? Ó, os canais GLUT, que nós sabemos que são os transportadores de insulina, da outra aula aqui da herbiscursos. O que é que vai ocorrer? Esses canais GLUT, eles vão agora para a membrana da célula. Então aqui nessa região da membrana eu vou abrir agora o meu portão, que é o canal GLUT, e agora toda a glicose que estava aqui fora, né, a minha glicose, ela vai poder entrar pelo canal GLUT. Ah, então é desse jeito que a insulina tem o seu papel, por exemplo, para auxiliar o diabético, é desse jeito. Ela promove a entrada da glicose que está no sangue, né? Lembrem que essa glicose aqui, ó, ela está no sangue. Essa aqui, ó, é a glicose que está no sangue. Agora ela vai entrar na célula. Por que mesmo entrar na célula? Para poder o que? Ter a glicólise, para poder ter o ciclo de Krebs, para poder ter a cadeia transportadora de elétrons, para produzir ATP. Ah, Kaique, então todas aquelas aulas que a gente teve, a insulina vai ajudar? Vai ajudar. E além disso também vai ocorrer o quê? Produção de lipídios, produção de proteínas, produção de glicogênio e expressão gênica. Então percebam que ela é muito, muito importante. Beleza? É desse jeito que ela tem a sua ação. Agora vamos ver quais são os seus efeitos com a questão dos carboidratos. A insulina, ela promove a captação e o metabolismo da glicose nos músculos. Aí muita atenção que eu vou falar agora, muita atenção. Os músculos, em uma situação de repouso, eles têm digamos que uma baixa atração por glicose. A glicose não entra tão fácil na membrana do músculo, certo? Percebam que informação interessante. Então quer dizer que o músculo, ele prefere, numa situação que ele não esteja sendo utilizado, recorrer aos ácidos graxos. Ou seja, ele não recorre à glicose. Ah, então quer dizer que o músculo, ele tem, digamos que, uma preferência numa situação de repouso a utilizar ácidos graxos e não utilizar glicose. Isso. Porém, a insulina promove uma mudança nesse paradigma. Percebam, o músculo preferiu o ácido graxo. Quando a insulina entra em jogo, ela promove que o músculo pegue o quê? A glicose. Certo? Então, a utilização muscular de grande quantidade de glicose ocorre nas poucas horas seguintes à refeição. Nesse período, a concentração de glicose no sangue fica bastante elevada e o pâncreas está secretando grande quantidade de insulina. Essa insulina adicional provoca o transporte rápido de glicose para as células musculares. Por isso, nesse período, a célula muscular utiliza a glicose ao invés do ácido graxo. Perceberam? Então quer dizer que inicialmente o músculo prefere o ácido graxo, né? Só que quando a insulina aparece, ela entra em jogo, ela muda esse paradigma para utilizar a glicose. E já vou adiantando a informação que neste instante eu irei comentar, que o grande fator, né, o fator assim, primordial que não pode esquecer, que promove a liberação da insulina, é quando ocorre uma refeição, por exemplo. Por quê? Dentro do nosso sangue tem o valor ali estabelecido de glicose, certo? Vamos supor que seja um valor X. Quando você faz uma refeição, você se alimenta com um alimento rico em carboidrato, vamos supor que esse valor de glicose vá para 5x. Então você multiplicou por 5. Então tem muita glicose no sangue. Quando isso ocorrer, o aumento da glicose no sangue leva à produção de insulina pelo pâncreas. Percebam que interessante. Então quer dizer que um dos promotores, não estou dizendo que é o único, é um dos, são vários. Mas o que assim, mais chama atenção, que não pode esquecer, é que o grande nível de glicose extracelular, ou seja, no sangue, leva à produção e secreção de insulina. Então por isso que depois da refeição, aqui fala, ó, depois da refeição, vai ter o que? Muita insulina no sangue. Essa insulina vai no músculo e faz com que ele utilize a glicose ao invés do ácido graxo. Agora eu entendi. Beleza?
Kaique, e o músculo, ele consegue pegar a glicose se não tiver insulina? Pois é, o músculo ele tem uma interação maravilhosa com o exercício físico. Por quê? O exercício físico, ele provoca no músculo o acoplamento de canais glúteos na membrana. Como assim? Lembra que eu demonstrei aqui que quando a insulina entra, ela promove a ida lá do canal glúteo até a membrana? Sim, Kaique, isso eu já entendi. O músculo consegue, no músculo, né? No músculo. O canal glúteo do músculo, ele consegue ir para a membrana sem a insulina. Sem a insulina? Pois é, sem a insulina, por meio do exercício. Eles possuem canais glúteos, né, sensíveis ali ao exercício, sensíveis ali a essa mudança de esforço, que faz com que os canais glúteos vão para a membrana sem a insulina, mas com o exercício. Qualquer exercício, não. Tem que ser de moderado a pesado para que isso ocorra. Então, é uma informação crucial. Isso é comum aparecer em pergunta de prova. E agora você da Herbis Cursos já está informado disso, beleza? E no presencial nós iremos demonstrar como isso ocorre. Kaique, qual é outra função da insulina? Ela promove o armazenamento de glicogênio no músculo. Eu já havia comentado, ela promove a glicogênese, que é a produção de glicogênio. Ah, então quer dizer que ela é importante, não é? Ela é importante, porque aquela glicose que veio, que a gente não usou naquele momento, a gente armazena em forma de glicogênio. E nós já havíamos comentado isso na aula da própria glicogênese, certo? E aqui embaixo tem um gráfico que eu acho muito bom para demonstrar como o músculo reage na presença de insulina. Vou mudar a cor para vocês verem. Percebam, nós temos aqui um grupo controle, né, e um grupo com o nome insulina. O que isso quer dizer? Que esse grupo aqui houve a utilização de insulina e esse aqui, controle, não houve, certo? Sempre que for analisar um gráfico, leiam quais são as informações. Ó. Glicose intracelular, ou seja, dentro da célula. Glicose extracelular, aqui no eixo X, ó, ou seja, no sangue. Beleza, Kaique, isso a gente já entendemos. Vamos ver. O grupo controle que não utilizou insulina, vamos ver como é que o músculo reagiu. Percebem que a glicose no sangue ela foi aumentando? Ela foi aumentando. E enquanto essa região da glicose intracelular, ela não aumentou. Ou seja, essa glicose aqui, ela ficou no sangue, essa faixa verde. Boa parte da glicose se manteve no sangue, ou seja, numa região extracelular. Porém, quando utilizou-se a insulina, à medida que a glicose no sangue, que a pessoa foi se alimentando, por exemplo, a glicose foi saindo do sangue e entrando na célula. A glicose intracelular ela cresceu, ela estava aqui perto de 100, ela veio para cá para 300 e ela chegou perto de 400. Então quer dizer, quando a gente utilizou a insulina, aquela glicose que foi surgindo ali da alimentação, ela foi entrando da célula. Perfeito. Então demonstramos que aqui esse parágrafo, ele foi exemplificado por um estudo. Então a glicose, à medida que a pessoa vai se alimentando, que aumenta o nível de glicose no sangue, se tiver a insulina, a célula muscular vai conseguir ali absorver aquela glicose, não é? Isso. Se não tiver a insulina, ou o grupo controle, né, o grupo verde, a glicose ela continua em linha reta aqui. O que isso quer dizer, Kaique? Essa linha reta quer dizer que ela não entrou na célula. Percebam que o gráfico que diz o que entrou na célula é esse, ó. Certo? Então, por exemplo, vamos ver aqui essa linha na horizontal. Percebem que ela não mudou? Tá vendo como ela está um pouco reta? Ela cresceu muito pouco, né, Kaique? Cresceu muito pouco. Então, entrou pouca glicose na célula. Porém, boa parte se manteve fora. Quer ver? Ó? Vamos supor que aqui seja 100. Ela estava em 100 e ela veio parar aqui, ó, acima de 700. Vamos supor 750. Então no sangue ela saiu de 100 e foi até 750. Porém, lá dentro da célula, manteve, por exemplo, aqui no 10. Isso. Essa é uma análise gráfica. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Vamos ver agora a insulina e o fígado. A maioria da glicose absorvida após uma refeição se transforma em glicogênio, tanto no músculo como no fígado. Aí você fala, cara, que eu lembro que já tivemos uma aula disso, e eu lembro que 25% do glicogênio do corpo tá no fígado, e os outros 75% tá no músculo, que você falou lá da referência de Tortora. Perfeito. Quem lembrou disso, meus parabéns. Então quer dizer que o glicogênio ele é armazenado no músculo uma parte e no fígado a outra parte. Aqui chega quase a praticamente a 100 gramas de glicogênio no fígado.
Tem livro que traz 125 gramas. O mecanismo pelo qual a insulina provoca a captação e o armazenamento de glicose no fígado inclui diversas etapas quase simultâneas. Então percebam, como é que a insulina provoca a captação? Vamos ver. A insulina inativa, ela inativa a fosforilase hepática, que é a principal enzima que leva à quebra do glicogênio hepático em glicose. Lembram? O Kaique, quando eu quebro o glicogênio, como é o nome disso mesmo? Glicogenólise. Já tivemos aula disso. Se vocês lembrarem da glicogenólise, a primeira enzima que faz a volta de glicogênio para a glicose 1-fosfato é a fosforilase. Então a enzima que quebra é a fosforilase. A insulina inativa ela. Então pensem aí, eu tenho o meu glicogênio, a minha fosforilase vai vir quebrar. Só que a insulina faz o quê? A insulina inativa. Então ela não vai mais fazer isso, ela vai ficar aqui parada. Então ela perde o seu efeito, ou seja, o meu glicogênio vai ficar intacto. A enzima não vai funcionar, certo? A insulina também causa aumento da captação de glicose do sangue pelas células hepáticas mediante aumento da atividade da enzima glicoquinase. Então percebam, ela inativa uma enzima, aqui no primeiro exemplo, e no segundo exemplo ela ativa a outra, que é a glicoquinase. Quem lembra o que ela faz? Ela promove a fosforilação inicial da glicose. Kaique, eu lembro disso. Você ensinou pra gente que quando a glicose entra na célula, ela ganha um fosfato para não poder sair mais. Perfeito. Então essa enzima que coloca esse fosfato, ela tem uma ação, digamos que ela é amiga da insulina. Então a insulina chega, ela vai trabalhar ainda mais. Elas são sinérgicas. Beleza? A insulina também aumenta as atividades das enzimas que promovem a síntese de glicogênio, inclusive de modo especial a glicogênio sintase. Certo? Então percebam que todas as enzimas que estão envolvidas aqui em poupar glicogênio, visto que está chegando glicose, né? Quer ver, galera? Prestem atenção que isso aqui é bem intuitivo. Eu estou me alimentando, está enchendo de glicose no meu sangue. Eu quero que essa glicose seja armazenada, por exemplo, se eu já usei o que eu precisava. Pois é, então eu vou pegar minha glicose e vou armazenar em glicogênio. Então as enzimas que promovem a glicogênese, por exemplo, como a glicogênio sintase, ela vai ter uma ação aqui amplificada. Pois é, porque o glicogênio a glicose que chegou vai se transformar em glicogênio. Aí aparece na sua prova: a insulina promove a quebra de glicogênio. Não faz sentido. Porque se eu quebrar glicogênio, eu vou liberar mais glicose. Mas eu já tenho glicose, visto que eu me alimentei, por exemplo. A insulina só vai aparecer nesse exemplo porque a pessoa se alimentou. Não tem por que ela quebrar glicogênio, não faz sentido. Ia ter um pico de hiperglicemia e não seria utilizado. Verdade, Kaique. Então quer dizer, então você pode perceber que intuitivamente a insulina ela promove, digamos que o uso da glicose para a fisiologia da gente, e o que não usou, ela vai armazenar em glicogênio. Beleza? A insulina promove também a conversão de todo o excesso de glicose em ácidos graxos. E aqui entra um porém, né? Percebam. Vamos supor que eu vou tentar trazer com número para ver se fica fácil. Eu tenho 10 glicoses, certo? É apenas um exemplo para ficar bem didático. Tenho 10 glicoses. O meu corpo precisa de 5. Beleza, Kaique. 5 glicoses ficaram para o meu corpo. Outras 2 glicoses viraram glicogênio. 2 glicoses viraram glicogênio. Eu tinha 10. 5 eu usei. 2 virou glicogênio. E agora, as outras 3 glicoses que sobrou no meu sangue? A insulina vai promover a conversão delas em ácidos graxos. Então percebam que o excesso, que não é utilizado nem para gastar na forma de ATP e nem para armazenar em glicogênio, vai se transformar em ácidos graxos. Então é desse jeito que o açúcar em excesso pode se transformar em tecido adiposo? A insulina promove essa conversão do excesso de glicose que nós não utilizamos em ácidos graxos. Os ácidos graxos, por sua vez, lembrem que eles fazem parte dos triglicerídeos. Lembram disso? Triglicerídeo é 3 moléculas de glicerol com 3 moléculas de ácidos graxos. E aí esses triglicerídeos vão sair do fígado lá na lipoproteína de densidade muito baixa, né? Lá no LDL e no VDLH, que são as lipoproteínas que retiram do fígado. Certo? Isso é tema de outra aula, eu trouxe aqui para justamente ficar mais completa. Então percebam que o excesso que não for utilizado, ele vai se depositar em forma de
gordura. Ah, então é desse jeito? Pois é desse jeito. Certo? Então a insulina, ela promove essa conversão do excesso em ácido graxo, que por sua vez passa a ser triglicerídeo junto com o glicerol, e aí as lipoproteínas, que são o LDL e o VLDL, vão levar ele lá para as regiões do corpo, como por exemplo aqui a região do quadril, e vai se depositar em forma de gordura, certo? E além disso, por fim, a insulina também inibe a gliconeogênese. Ó, inibe. Lembram o que é gliconeogênese? Glico de glicose, neo de novo e gênese de produção. Então é a produção de nova glicose. Aí pensem comigo, Kaique, eu não quero produzir glicose não. O exemplo que você trouxe da insulina é que ela sempre está atrelada a picos de glicose. Pois é. Então se a pessoa acabou de comer, me diga para que ela vai querer fazer gliconeogênese? Para que mais glicose? Não precisa. Ela acabou de se alimentar. Então a insulina inibe a gliconeogênese, porque não é necessário. Percebem que não precisa decorar? Se você conseguir entender, como já tivemos a aula de gliconeogênese, se você entendeu aquela aula, chegou aqui, você está achando a coisa mais fácil do mundo, porque a insulina promove o armazenamento, guardar essa glicose utilizada, e não produzir glicose nova, visto que não é necessário. E como é que ela é secretada? Beleza? Por fim, aqui eu trouxe, porque eu realmente quero que vocês saiam daqui entendendo a maior quantidade possível do assunto relacionado à insulina. Vamos começar aqui por aqui, ó, certo? Esse aqui é o primeiro passo. A glicose, ela vai estar, ó, a seta para cima, um alto nível de glicose. Um alto nível de glicose. Ah, Kaique, então quer dizer que aqui, por exemplo, eu almocei. Pois é, a pessoa acabou de almoçar. Então ela está com a glicose lá em cima. O que é que vai acontecer? Os canais glúteo, é aqui que surge muita dúvida em algumas pessoas. Porque alguém pode falar, Kaique, aí o canal glúteo, ele já está na membrana. Mas lá no primeiro slide eu lembro que você falou que a insulina promove que o canal glúteo vá para a membrana também. Como é que ele já está na membrana se ele tem que vir antes? Muita calma. E existem vários tipos de canais glúteo. Já tivemos uma aula que eu comentei disso. Nós temos o glúteo 1, o glúteo 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim vai. Salvo engano são 11 e o outro são 18. E o que é que acontece? Os canais glúteo 2, eu falei deles na aula de metabolismo dos carboidratos, eles geralmente já estão na membrana de algumas células. Eles geralmente já estão ali. Os canais glúteo 2 já estão ali. O que é que a insulina faz? Percebam como é importante entender o assunto. A insulina promove o aumento da captação. Não quer dizer que sem ela não tenha captação. Algumas células conseguem sim captar sem a insulina. Porém, a insulina vai promover essa amplificação. Ela vai aumentar esse efeito. E o canal glúteo 2, ele está em algumas regiões. Salvo engano, como fígado, tecido adiposo. E ele já está na membrana, o canal glúteo 2. Certo? Quando a insulina chegar, ela vai amplificar esse efeito. Ela vai colocar mais canais. Salvo engano, o canal glúteo 4, certo? Percebam que são coisas que alguém pode falar assim, ah, Kaique, isso é muito decoreba. Pois é, não precisa ficar se apegando. Mas o canal glúteo 4, ele tem uma relação com a insulina muito, muito interessante, porque ele precisa da insulina. Então, por exemplo, o canal glúteo 4 precisa. Pois é, aí ele sim vai precisar da insulina. Porém, o canal glúteo 2, ele já vai estar ali, certo? Eu parei esse momento aqui para explicar isso, porque eu sei que alguém podia achar confuso. Porque falar, Kaique, você mostrou aqui que para o canal glúteo para a membrana, primeiro teve a insulina. E como é que agora já tem o canal? Porque é isso que eu estou falando. Alguns canais glúteos já estão na membrana. Porém, a insulina vai amplificar esse efeito. Certo? Muita calma e lembre que o presencial do Telegram está aí para vocês. Canal glúteo 2, que já é um glúteo de membrana aqui, dependendo da região, certo? Lembrem que varia de região para região cada tipo de canal. Vai ter muita glicose no sangue, Kaique. Certo? Muita glicose. Ela vai entrar aqui pelo canal glúteo 2. Ela vai adentrar na minha célula. Assim que ela entra, o que é que acontece com a glicose? Todo mundo da Herbiscus tem que saber. Glicose entrou na célula, ela vai sofrer o quê? Uma fosforilação pela glicoquinase ou pela exoquinase. E ela vai ganhar um fosfato. Agora ela é glicose sem fosfato. Por que mesmo? Para não sair da célula. Agora ela está presa na célula. Ela vai passar por todo aquele ciclo que nós já sabemos. Glicólise, formação de acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadeia de elétrons, Kaique. Isso lá no final produz o quê? Produz ATP. E quanto mais glicose eu tiver, mais ATP eu produzo. Pensem que nem o exemplo que eu dei na outra vez. É uma maquinaria, é uma indústria. Quanto mais matéria-prima eu dou, mais produto eu tenho. O produto aqui é quem? O ATP.
Quanto mais ATP eu tiver nesse caso, eu vou fechar os canais de cálcio. Ó, aqui é um canal de cálcio, de potássio. Canal de potássio, perdão. Então o canal de potássio que estava aberto, ele estava aberto antes. Né? Pensem nele aqui aberto. Quando ele tem muito ATP, esse ATP em excesso vai agir sobre ele e vai fechar os canais de potássio. Quando ocorre o fechamento dos canais de potássio, você vai despolarizar a membrana. Certo? Como assim, Kaique? Eu imagino que vocês saibam, né? A membrana ela é polarizada, né? Ela tem uma região mais positiva e uma região mais negativa. É sempre desse jeito. Beleza? Quando os canais de potássio se fecham, você vai inverter essas polarizações. Ah, vai inverter. Então quer dizer que onde tem mais fica menos, onde tem menos fica mais. Isso, por exemplo. Vamos supor que eu despolarizei e agora está invertido. Aqui está mais, aqui está menos. Ocorreu uma despolarização da membrana. Esses canais de cálcio, eles são canais voltagem dependente. Ou seja, eles dependem dessa voltagem. Quando você muda a voltagem, eles se abrem. Eles ficam fechados, porque eles estão acostumados com a voltagem ali. Quando eu despolarizo, eles vão se abrir. Ah, cara, então quer dizer que quando eu produzo muito ATP, eu vou fechar os canais de potássio. Isso vai causar uma despolarização de membrana. E aí os canais de cálcio vão se abrir. Perfeito. Com isso, o cálcio vai entrar na célula. Então eu vou ter muito cálcio intracelular. Esse cálcio vai ter uma ação em cima das vesículas que tem insulina. Lembram que eu falei que a insulina ficava ali nos grânulozinhos? Ó, bem no começo. A insulina fica em grânulos secretores. O cálcio que entrou na célula, né, tem muito cálcio dentro da célula. Ele vai vir no grânulo e vai fazer com que esse grânulo vá até a membrana. A membrana da célula e provoca o que? Provoca exocitose. O que é exocitose? É soltar ali naquele meio extracelular. Percebam, ó? Agora sim, o cálcio vai agir aqui nas vesículas, vai levar até a membrana e vai ocorrer a exocitose. A insulina agora vai estar no sangue, né? Agora ela está no sangue e ela vai poder ter o seu efeito. Como é o efeito da insulina mesmo? Já tivemos aqui, ó. Vai se ligar ao receptor, vai pegar mais canais GLUT e colocar na membrana. Percebem? Vai ocorrer uma amplificação, ó. Uma amplificação da absorção de glicose. Ah, Kaique, então é desse jeito. Eu achei que era mais simples. Percebam que realmente é um pouquinho complexo, mas eu trouxe do jeito que eu acho que a maioria vai conseguir entender. Certo? Então percebam que é realmente um passo a passo. É aquele exemplo, derruba o dominó e acontecem várias coisas depois. Show? Vamos continuar aqui. Agora acabamos a insulina. Beleza? É óbvio que não é tudo de insulina. Nós temos ainda a insulina relacionada com lipídios e proteínas, por exemplo, que não é o nosso foco agora, mas no presencial, caso seja necessário, iremos sim abordar. E também tem algumas, não são curiosidades, mas são algumas informações que, por exemplo, células do encéfalo, elas têm uma capacidade de absorver glicose sem precisar de insulina. Pois é, percebam que interessante. Então quer dizer que o nosso encéfalo, a questão do cérebro, ele tem uma relação com a glicose muito íntima, né? Digamos assim, porque ele consegue absorver sem insulina. Então são informações que no presencial nós iremos abordar mais, né? O foco da aula era entender os principais efeitos da insulina, que é absorver glicose, por exemplo, como ela é produzida aqui, lembram? Cadeia A, B e C, e como ela é secretada ali no meio. Show? Mas realmente aqui tem as informações mais cruciais sobre insulina. Vamos ver agora o glucagon. O glucagon também é um hormônio e também é produzido no pâncreas. Só que lembre, o pâncreas tem a região endócrina e a região serosa. A endócrina tem quais tipos de célula, Kaique? Tem as células alfa, tem as células beta e tem as células delta também. Tem livro que não traz, mas existe. As células beta produzem insulina. Quem produz glucagon? As células alfa. Beleza? Então, ó, o glucagon é um hormônio secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans no pâncreas. Beleza? No pâncreas. Essas ilhotas de Langerhans são ilhotas que ficam no pâncreas. Então, quer dizer que o pâncreas, nós teremos uma aula de morfo, né? Com o pâncreas vocês vão ver isso melhor. O pâncreas, ele vai ter
as ilhotas de Langerhans, que vai ter as células alfa e beta, e vai ter também as questões acinosas que produz substâncias relacionadas com a digestão, beleza? Como por exemplo a lipase pancreática seria um exemplo, certo? E a amilase pancreática também, mas isso não entra aqui na aula de hoje. Então quer dizer que o glucagon é um hormônio secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, do pâncreas. Quando a concentração de glicose sanguínea cai, ele tem diversas funções que são diametralmente opostas à da insulina. Então percebam que vão existir situações que ele tem as suas funções são opostas à insulina, certo? Você fala, cara, então quer dizer que o glucagon tem a função sempre oposta à insulina? Não, calma, né? Eu deixei pro final da aula, nós vamos ver uma situação que eles têm uma ação ali parecida. Mas de antemão, o que é que eu tenho que saber de glucagon? Que eu não posso sair daqui sem saber. Produzido pelas células alfa da ilhota de Langerhans do pâncreas, e eu começo a liberar e aumentar a concentração de glucagon no sangue quando a glicose cai. Percebam, Kaique disse antes que quando a glicose aumenta no sangue, eu libero insulina. Quando a glicose cai, eu vou liberar glucagon. Ah, então é desse jeito. Tenho muita glicose, insulina. Tenho pouca glicose, glucagon. E aquilo, por meio da intuição, vocês já conseguem perceber que a insulina ela promove a glicogênese, lembram? Então eu tenho muita glicose e eu vou armazenar em glicogênio. O glucagon, ele só é liberado quando tem pouca glicose. Então não tem por que eu armazenar. Como é que eu vou armazenar glicose se tem pouca? É verdade, não tem como armazenar. Eu vou ter que dar um jeito de aumentar a glicose sanguínea. Pois é. A mais importante das funções do glucagon é aumentar a concentração de glicose sanguínea, efeito oposto da insulina. Ó, eu expliquei e nem tinha lido. Percebam que é bem intuitivo. Então o glucagon tem a função de aumentar, a função assim, mais crucial, aumentar a quantidade de glicose no sangue. Os principais efeitos do glucagon no metabolismo da glicose são quebra do glicogênio hepático. Como é o nome disso? Glicogenólise. Isso aí, aluno da Herbis Cursos. Glicogenólise. E aumento da gliconeogênese no fígado. Percebem que é o oposto do que eu falei antes? A gliconeogênese é produzir glicose a partir de proteínas e lipídios. Lembram? Nós tivemos lá lactato, glicerol e alguns aminoácidos. Isso, Kaique, isso é a gliconeogênese. Como a glicose no sangue agora está baixa, eu preciso de glicose. Então o glucagon promove essa gliconeogênese. Eu vou pegar ali precursores que não são carboidratos e vou transformar em glicose. Como por exemplo o lactato, alguns aminoácidos e o glicerol também, que é lipídio. Beleza? E além disso, vou promover também a glicogenólise. Por quê? Eu estou com pouca glicose no sangue. Meu sangue está lá com pouca glicose. Lembra o que é glicose? A caneta? Pouca glicose. O glicogênio está lá intacto. O que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar o glicogênio para liberar muita glicose no meu sangue. Porque agora eu preciso. Percebem que realmente esse efeito ele é oposto à insulina? A insulina poupa glicogênio, né, um poupador, digamos assim, e o glucagon quebra o glicogênio, certo? Então já conseguimos fazer aqui uma relação com a primeira aula de metabolismo, porque nós temos o anabolismo e o catabolismo. Anabolismo não é aquela ideia de você produzir. Então percebam, a insulina ela tem uma ação anabólica, porque ela consegue fazer essa síntese. O glucagon tem uma ação catabólica nesse momento, porque ele vai quebrar o glicogênio, vai liberar energia. Ah, Kaique, realmente faz sentido. Pois é. Esses dois efeitos, né, de glicólise e gliconeogênese elevam enormemente a quantidade de glicose no sangue. Pois é. Percebam que realmente eu vou produzir glicose a partir de novas fontes e vou quebrar o glicogênio que já existia. Então é muita glicose indo para o sangue. E aqui nós temos esse exemplo, e não tanto quanto simples, porém ele é muito importante para entender o assunto. Aqui, ó, a pessoa vai fazer a ingestão do alimento. Deixa eu mudar a cor. Pegar o roxo. A pessoa vai fazer a ingestão do alimento. Qual é a premissa que vamos seguir aqui? Nós temos agora uma alta taxa de glicose. Isso estimula o quê? Estimula a insulina, né? Estimula a insulina. Quem é que produz? Célula beta do pâncreas. Ó, ocorre um estímulo na célula beta do pâncreas e inibe a célula alfa. A célula alfa é realmente um feedback ali entre eles dois. Com isso vamos produzir a insulina, lembram? Produzir a insulina, que vai amplificar, vai promover
a captação de glicose. E, por exemplo, no fígado, o fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio, como glicogênese. Glicogênese, isso aí. Aí o que acontece? Vai passar ali um tempo depois que você comeu, vamos supor que você almoçou, e aí já são 9 horas da noite, por exemplo. Vai agora ter o quê? Uma baixa taxa de glicose. Beleza? Uma baixa taxa de glicose. Agora você vai inibir a parte beta do pâncreas, das ilhotas de Langerhans, e vai estimular a célula alfa. Para agora liberar quem? Glucagon. O glucagon vai fazer o quê? Glicogenólise, ó, quebra de glicogênio, para liberar a glicose, e também a gliconeogênese. Vai fazer, ó, esse 1 e esse 2. Tudo isso para aumentar a glicose no sangue, para que a célula possa pegar e absorver posteriormente. Beleza? Percebam que nesse exemplo, assim, um tanto quanto simples, porém muito crucial. Então, eu queria destacar que uma das coisas mais importantes que você deve sair dessa aula sabendo é justamente isso, que eles vão ter efeitos opostos nesse momento aqui da glicose, e entender que algumas coisas nós conseguimos fazer o raciocínio para responder uma questão. Por exemplo, glucagon e glicogenólise. Você fala, Kaique, já estou com medo dessa imagem. Eu trouxe essa informação apenas para demonstrar um conceito e outro da questão dos hormônios, certo? Mas muita calma, não precisa se assustar, não precisa achar que é difícil, e vale destacar aqui também, não quero ninguém aqui gênio da biologia molecular, porque é apenas uma exemplificação de como ocorre, certo? Então, muita calma. Nós vamos ter aqui o glucagon, que vai ser o nosso exemplo de hoje. O glucagon, ele vai chegar lá no seu receptor, certo? Vai chegar lá no seu receptor e vai ter uma interação com a proteína G. Kaique, eu vou ter que decorar esses nomes? Não. De novo, só estou demonstrando para deixar a aula mais completa e vocês verem como ocorre realmente. A proteína G, ela tem a subunidade alfa, beta e gama. O que é que vai ocorrer? Vai ocorrer a transformação de GTP em GDP, e a subunidade alfa agora ela vai se separar. Tá vendo que ela se separou da beta e da gama? Tô vendo mesmo, Kaique. Elas estavam as três juntas, aí depois ela se separou. A alfa, ela vai agir em cima da adenilciclase. Essa enzima aqui, ó, é a adenilciclase. A adenilciclase vai pegar um ATP e vai o converter em AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclica. Percebam que eu estou apenas demonstrando como ocorre a glicogenólise, ou seja, uma coisa muito específica, mas que eu acho interessante vocês verem pelo menos uma vez como ocorre. Então, o glucagon se ligou no receptor, interagiu com a proteína G, não foi Kaique, interagiu com a proteína G, pegou e ativou a enzima adenilciclase, ó, AC, a adenilciclase. Ela, por sua vez, vai fazer o quê? Ela vai pegar o ATP, vai quebrar o ATP e vai liberar a AMPC cíclico, adenosina monofosfato cíclico. E ó, ela vai aumentar a quantidade, ó, a setinha amarela, a quantidade de MPC. Agora vai ter muito AMPC cíclico, vai ter muito MPC cíclico. Por sua vez, esse MPC vai ativar a proteína quinase reguladora, que é essa daqui, ó. E aí ela vai, ó, percebem que aqui ela está com alguns fosfatos, ela vai ficar agora ativada, agora está ativada. Percebam que é uma cadeia. Aí que eu estou vendo que realmente é uma cadeia. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. De novo, o exemplo do dominó. De novo, telefone sem fio. Eu fiz questão de mostrar isso aqui e mostrar esse slide para vocês perceberem que realmente é uma questão de um mecanismo amplificador e que ele ocorre em diversos tipos de hormônios, certo? Para vocês não pensarem que a insulina se liga e acontece isso. Não, realmente é um passo a passo. A proteína reguladora, que é essa, ela vai seguir o caminho aqui para baixo. Ela vai pegar a proteína quinase e vai agora dar um fosfato para ela, ó. O ATP foi quebrado e transformou-se em ADP e agora ela está fosfatada, tá vendo? Ó, o fosfato. Pronto. Agora vai ocorrer uma transformação da fosforilase B, ó, fosforilase B, vai passar a ser fosforilase A. Kaique, então ocorreu uma mudança aqui de novo em uma enzima, né? Uma fosforilase B passou a ser fosforilase A e ela recebeu aqui outro fosfato. Eu tô vendo que quebrou outro ATP. Pois é, entrou um fosfato. Quando isso ocorre, essa fosforilase A, ela tem um efeito direto em cima da glicogenólise.
ela pega o glicogênio, essa enzima, essa fosforilase A. Olha o nome, galera. Fosforilase. Fosforilase. Vocês já viram esse nome várias vezes nas outras aulas. A fosforilase pega o glicogênio e transforma ele em glicose 1-fosfato. Ah, Kaique, eu lembro. Aí a glicose 1-fosfato vai se transformar em glicose 6-fosfato. E a glicose 6-fosfato volta a ser glicose e vai pro sangue, né? Desse jeito? É desse jeito. Pois é. Vai ter outra enzima lá que é a fosfatase, né? Que o músculo não tem, que o fígado tem, que eu sei que você sabe. E aí a glicose chega no sangue. E desse jeito a gente chega ao fim da glicogenólise. Ah, então quer dizer que um efeito vai levando ao outro, né? São várias respostas celulares até chegar na quebra do glicogênio. Pois é, de novo, não precisa decorar esse slide, não precisa você se preocupar. Demonstrei para entender que o glucagon é um hormônio. Hormônios geralmente são liberados em pequenas quantidades. Ou seja, por mais que, percebam, a minha ideia era demonstrar isso. Por mais que chegue aqui só uma bolinha de glucagon, ele vai ter um efeito muito grande. Por quê? Ocorre uma amplificação. Pensem que é tipo aquele sinal do Wi-Fi. Ó. Eu tenho o primeiro sinal, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Ou seja, o glucagon se liga, por mais que seja um glucagon se liga. Só que quando esse efeito dele se liga, você vai ter adenilciclase, vai aumentar o efeito. Proteína reguladora, vai aumentar o efeito. Proteína quinase, vai aumentar o efeito. Fosforilase, vai aumentar o efeito. A minha ideia é você ter esse raciocínio de que o hormônio ele causa uma amplificação, né? Digamos que aquele dominó mesmo, um efeito dominó, em que o efeito vai aumentando e tem uma repercussão gigante, porque o número de glicose aumenta bastante no sangue do indivíduo. Então, desse jeito que o glucagon provoca a glicogenólise, certo? E, de novo, sem se assustar, é apenas uma demonstração. Aqui nós temos a demonstração de como ocorre a secreção de glucagon em relação à glicose. Ó, glicose sérica, né, glicose no sangue, glucagon plasmático. Percebam que no começo o glucagon está lá em cima, né? Kaique, aqui o glucagon está realmente lá em cima. Porque eu tenho pouca glicose. Então, quando eu tenho pouca glicose, ó, fazer assim. Quando eu tenho pouca glicose, eu tenho muito glucagon. Então, aqui eu tenho pouca glicose. Por sua vez, eu vou ter muito glucagon. Isso aí. Porém, quando a glicose aumenta o seu nível no sangue, ó, aqui eu tenho muita glicose. Dobrou, 120. Fazer aqui os tracinhos. Aqui eu tenho muita glicose. Por sua vez, não preciso mais de glucagon. Eu vou ter pouco glucagon. Ah, Kaique, então desse jeito que a gente analisa o gráfico? Pois é. Então, quando a glicose aumenta o seu nível sérico, não tem por que ter glucagon. Lembram que o glucagon promove... Ó, tá até eu que fiz, ó, o aumento da glicose no sangue. Realmente promove isso. Se a glicose aqui no final do gráfico, ela já tá alta, ó, 120. Me diga pra que eu quero o glucagon. Realmente não precisa, certo? Eu estou falando desse jeito para ficar o mais simples possível, para vocês verem que um efeito tão complexo é sim capaz de ser compreendido por nós, beleza? E a última informação que eu queria trazer, né, que eu acho muito interessante, é que o glucagon e a insulina eles podem acabar tendo um efeito parecido. Eu vou demonstrar. Ó. Aqui fica a nível de curiosidade. Concentrações elevadas de aminoácidos, como ocorre no sangue depois de uma refeição proteica, né, foi no churrasco, estimula a secreção de glucagon. Então quer dizer que o aumento de aminoácido estimula a secreção de glucagon, certo? E também estimula a secreção de insulina, beleza? Lembre que eu falei que a insulina ela tem diversos mecanismos de secreção. Não é só glicose, certo? A gente vai ter estímulo beta-adrenérgico, estímulo parasimpático, a questão de aumentar o número de aminoácidos, aumentar o número de ácidos graxos. Então são vários efeitos que estimulam a secreção de insulina. Glucagon tem uma relação parecida. Então perceba que quanto mais aminoácido no sangue, mais glucagon eu vou liberar, certo? Esse é o mesmo efeito para a insulina. Quanto mais aminoácido, mais glucagon eu libero, mais insulina eu libero, certo? Desse modo, as respostas do glucagon e da insulina não são opostas. Percebe que as respostas elas não são opostas? A importância do estímulo da secreção do glucagon pelos aminoácidos é que o glucagon promove a conversão rápida dos aminoácidos em glicose. E assim você vai ter mais glicose para os tecidos. Olhem que interessante.
A resposta de glucagon e insulina geralmente é diferente, a gente viu. Eles são diametralmente opostos. Porém, nesse caso específico, né, do aumento de aminoácidos no sangue, eles dois são secretados, tanto o glucagon como o aminoácido. Mas por que, Kaique, isso ocorre? O glucagon vai pegar o aminoácido e vai levar para a gliconeogênese. Ah, Kaique, essa parte aqui eu consegui perceber que era a gliconeogênese. Eu sei que você dá herbiscursos. Gliconeo. Já tinha percebido isso. Gliconeogênese. Ah, e aí você vai aumentar a glicose no sangue e a disponibilidade para os tecidos. Enquanto a insulina pega o aminoácido e faz o quê? Quem lembra, ó? A insulina faz o quê? Síntese de proteínas. Então, nesse caso, a secreção vai ocorrer dos dois e eles vão ter ali efeitos que vão... Os efeitos são realmente diferentes, né? Porque um vai pegar aminoácido e fazer glicose e o outro vai produzir proteína. Porém, eles são liberados ao mesmo tempo. Então, trouxe aqui como curiosidade, mas para enriquecer ainda mais a aula, beleza? A minha referência foi justamente o Tratado da Fisiologia de Guyton, né? O livro que tem aí na faculdade, muito bom. E é isso. Eu sei que algumas pessoas podem achar difícil o assunto, mas não é. Lembrem que o foco é você entender as principais características e o que é mais crucial, que é a relação de glicose com insulina e glicose com glucagon, certo? Então, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, pode me chamar no Telegram e também teremos o presencial, certo? Então, fiquem calmos. Eu sei que você da Rebis Cursos está preparado para o que precisar. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.